Como vocês estão hoje? Meu nome é Ivan Lima e hoje vamos dar uma passada pela Estônia. Vocês conhecem? Não? Estônia é um país do norte europeu, localizado na área mais arborizada da Europa. Possui paisagens paradisíacas, tanto naturais quanto devido à grande quantidade de construções medievais que ainda existem em seu território. Seus bosques e parques naturais estão lotados de animais, lindos e também perigosos. Veados, pássaros, lobos, ursos são preservados rigorosamente pelo governo, algo que acontece com o total apoio da população. Em um desses bosques se encontrava o nosso personagem de hoje, um homem velho chamado Roman. Roman tinha passado sua vida inteira como guarda florestal naquele local e agora sua aposentadoria se aproximava. Durante seu tempo de trabalho, cerca de quase 40 anos de profissão, ele tinha visto muitas coisas na vida, principalmente maldade contra animais. Em suas vigilâncias pelo bosque, já tinha encontrado animais com todo tipo de situação, mortos e feridos, muitos caçados por lazer ou por alguma parte do corpo do animal que poderia valer alguma coisa. Embora essa parte do trabalho fosse dura, afinal, Roman era um homem forte, amante dos animais. Nunca deixou de ser uma boa pessoa e um ótimo profissional. Às vezes, até acontecia dele encontrar alguns animais feridos. Daí ele os levava para sua cabana e tentava a todo custo salvar os bichinhos. Quando isso não era possível, assumia o duro fardo de ser o responsável pelo sacrifício do animal. Mesmo amando seu trabalho, chegou o dia da tão esperada aposentadoria. O guarda continuou morando na cabana em que tinha passado a vida, mas em breve teria que sair do local para a chegada do novo guarda do lugar que iria substituí-lo. Um dia, enquanto tomava uma bebida quente devido ao frio intenso que fazia na região, Roman escutou um tiro de espingarda, que pela altura devia estar vindo de um lugar próximo da barraca. Logo, mais disparos foram escutados, 4 no total. Assustado e confuso, ele pegou sua espingarda e começou a se dirigir ao local de onde escutou os tiros. No caminho, cruzou com 2 homens armados com espingardas. Ramon nunca tinha visto esses homens antes, o que era estranho, pois depois de tantos anos trabalhando naquelas imediações, ele conhecia o rosto dos caçadores da região. Foi então que ele continuou caminhando até o local em que escutou os tiros. Chegando lá, ele se deparou com uma triste cena. 3 lobos estavam mortos a tiros. A posição em que se encontravam indicava que tinham sido emboscados e tentaram proteger uns aos outros. Enquanto investigava a cena, Ramon notou uma trilha de sangue que o levava a um arbusto. Ele seguiu a trilha de sangue e, ao chegar à árvore, notou que outro lobo havia sido atingido. Só que esse era um filhote. Contudo, o pobre animal gemia de dor. Ramon, que já tinha visto cenas como essas milhares de vezes, sabia o que fazer. E não era algo fácil. Ele engatilhou sua espingarda e apontou para o lobo, pronto para dar o tiro de misericórdia e encerrar aquele sofrimento. Mas então, algo totalmente novo aconteceu. O pequeno filhote encarou Ramon com uma cara quase humana, de compaixão. Era quase como um pedido de socorro. Ramon não conseguiu puxar o gatilho. Segurou o animal em seus braços e, com todo cuidado, começou a levá-lo para sua cabana.
teve que começar a acelerar o passo, já que uma tempestade se aproximava. Chegando à cabana, começou a cuidar do feroz animal, que se encontrava extremamente frágil e debilitado. Com uma pinça, conseguiu remover a bala que estava alojada em sua barriga. Sem muito mais o que fazer, garantiu que o lobo ficasse aquecido, já que a tempestade que estava próxima agora era uma realidade e a temperatura estava bem abaixo de 0 graus. Para aquecer o lobo, colocou o máximo de lenha que pôde na lareira e arranjou cobertas grossas para cobri-lo. Só que, vendo o animal tremendo de frio, percebeu que não seria o suficiente. Ele, então, resolveu dormir junto com o lobo, na esperança de que isso o ajudasse. E logo de manhã, quando acordou, percebeu que isso tinha feito toda a diferença. Embora ainda não conseguisse andar, o pequeno lobo já estava muito melhor, conseguindo movimentar a cabeça e manter seus olhos abertos. Até sua cor estava mais viva, mostrando que talvez sobrevivesse à terrível crueldade pelo qual tinha passado. Romã, então, passou a cuidar do animal, que ainda se recuperava. O jovem lobo começou a melhorar rapidamente, talvez não só pelo cuidado que ele recebia, mas também pelo apego e sentimento que os dois começaram a ter um pelo outro. 2 semanas depois de Romã ter resgatado o animal, aconteceu algo que mostrou que esse laço criado já era uma realidade e que talvez nunca mais fosse ser quebrado. Após um mês cuidando do pequeno Marx, nome que escolheu para o lobo, Romã resolveu que estava na hora de tentar levá-lo de volta para a natureza. O animal já havia se recuperado completamente e até crescido, atingindo um tamanho quase adulto. Corria livremente pela cabana e até já caçava pequenos animais ao redor da casa. Romã levou Marx a uma certa distância da cabana e, mesmo sofrendo muito com isso, tentou deixá-lo ali para que voltasse a ser um animal da natureza. Mas o lobo não queria deixar seu amado dono, perseguindo-o como já estava acostumado a fazer. Naquele momento, ficou óbvio que aquela amizade não teria fim. Logo, entre os outros moradores do bosque, o guarda, que já era conhecido pelos locais por seus serviços, ficou ainda mais famoso por agora ser o orgulhoso dono de um lobo. Esses moradores ficaram com medo, achando que o senhor guarda estava perdendo a razão. Mas logo perceberam que o animal era dócil. E assim, Romã e seu companheiro Marx viraram figuras importantes para a região. Romã decidiu então não deixar a cabana e ficar ali, cuidando daquele bosque que tinha sido seu lar durante quase sua vida inteira. Seus filhos já eram crescidos e sua esposa havia morrido há muitos anos, o que facilitou muito sua decisão. O tempo passou e Marx se tornou um lobo adulto, talvez devido aos cuidados especiais que recebeu durante sua vida. Era um lobo forte, grande, de pelagem bonita. Assim, após todo o tempo juntos, Romã percebeu que sua cabana estava cada vez mais sendo visitada por outros lobos, especialmente por uma grande loba fêmea que parecia muito querer estar perto do seu tão querido animal de estimação. Não demorou muito para que Marx começasse a sair com essa loba, e em breve o animal então realizou sua volta para a natureza. Romã não ficou triste, pois sabia que a natureza funcionava assim. O animal que havia salvo e criado agora era um imponente ser, chefe de uma matilha, cumprindo assim, felizmente, o seu destino. Mas, mesmo com sua própria família, Marx voltava constantemente para visitar seu querido amigo. Um dia, então, enquanto Romã cuidava da limpeza de sua cabana, alguém bateu na sua porta. A batida era forte, o que assustou o guarda. Ao abrir a porta,
Se deparou com um homem armado que apontava a arma para seu rosto. Reconheceu o homem, o mesmo que tinha visto no dia que salvara Marx. E ao olhar atrás dele, percebeu que o outro homem que estava junto naquele dia estava ali também com ele. Aquilo era um assalto. O homem disse então que queria todo o dinheiro que Romain tinha guardado ali. Que sabia que ele tinha guardado uma pequena fortuna durante todos esses anos de serviço. Romain tentou dissuadir o ladrão, que era um simples guarda e que não tinha dinheiro ali, o que era verdade. Mas o ladrão não se convenceu e, para assustar Romain, bateu com a arma em seu pescoço, fazendo com que a pistola dele disparasse. Sem saber, aquele barulho tinha salvo sua vida. Logo se ouviram uivos e latidos que vinham se aproximando da cabana. Quando conseguiu recuperar sua consciência, Romain e os assaltantes estavam cercados por uma matilha de lobos, liderados por Marx. Romain se emocionou muito no momento, sabendo que, mesmo naquele momento difícil, seu amor pela natureza e pelos animais havia compensado. Os lobos cercavam cada vez mais os assaltantes, até que resolveram atacar. Nesse momento, outro tiro foi escutado. Embora os lobos conseguissem fazer com que os assaltantes se rendessem, era possível que, na confusão, um lobo tivesse sido atingido pelo tiro que foi disparado. Romain, mesmo machucado com o golpe que tinha recebido, se levantou para tentar cuidar de um dos grandes animais que o havia protegido. Mas, para sua tristeza, reconheceu o animal ferido. Era Marx, seu eterno amigo. Conseguiu ainda abraçar seu amado lobo. Trocaram olhares, sendo que Romain recebeu um último carinho dado por Marx. Uma pequena lambida no rosto, respondido com um afago na cabeça. O velho guarda sentiu quando a vida deixava o corpo do lobo. Por isso, chorou como nunca na vida. Cercado pelos lobos da matilha, enterrou Marx próximo da cabana. A história se espalhou pela vila próxima ao bosque, e todos ali hoje conhecem a história do guarda Romain e seu lobo Marx. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.